O corredor era um erro. Beatrice Langford soube isso no momento que suas pantufas de cetim atingiram mármore em vez de tapete, mas ímpeto e pânico a impulsionaram para a frente de qualquer maneira. Atrás dela, a risada ensopada de vinho de Lord Pember ecoou. Venha agora, querida, apenas uma dança. E à frente uma porta estava misericordiosamente entreaberta. Ela não pensou, ela nunca o fazia quando encurralada. A porta cedeu sob sua palma e ela caiu para dentro, sem fôlego e corada, puxando-a para fechar atrás de si. Sua coluna pressionou contra a fria mogno, enquanto ela engolia ar, coração martelando contra costelas, e é algo mais, algo afiado, algo amassando. Sua mão voou para seu corpete. Não, não, os manuscritos. Ela os havia enfiado contra seus espartilhos antes de deixar a casa de Lady Ashworth, pretendendo entregá-los ao Sr. Hallowell, o impressor simpático, durante o tumulto da noite. Mas o espartilho tinha afrouxado durante sua fuga, e agora você nunca era suposta ser vista. A voz era baixa, fria, e tão devastadoramente perto que os olhos de Beatrix se abriram. Ela não estava sozinha. O Duque de Greymon estava a 6 pés de distância, um copo de líquido âmbar congelado a meio caminho de seus lábios. Seus olhos escuros, todos diziam que eram cinzentos, mas não. Eles eram ardósia escura de tempestade fixos nela, com a intensidade de um homem catalogando evidências. E havia evidências. Oh Deus, havia evidências por toda parte. 3 páginas de manuscrito tinham escapado de seu corpete durante sua entrada sem graça. Elas jaziam espalhadas pelo seu tapete Orbison, como acusações com a tinta para cima. Sua caligrafia apertada dolorosamente visível à luz da lareira. A aristocracia mantém o poder, não por direito divino, mas através de silêncio calculado. Eles não governam, eles performam, e a performance exige que certas vozes permaneçam para sempre inauditas. Beatrice observou seu olhar cair para as páginas, observou-o pousar seu copo com cuidado deliberado, observou-o cruzar o espaço entre eles em 3 passadas medidas, e se agachou para recuperar o manuscrito. Ele leu. Ela parou de respirar. Quando ele olhou para cima, sua expressão era ilegível. Senhorita Langford. Ele sabia o nome dela. Claro que sabia. Ela era a acompanhante de Lady Ashworth, a sombra silenciosa que servia chá e pegava chales e nunca falava a menos que fosse falada. A mulher invisível. Você nunca era suposta ser vista. Sua graça, eu posso explicar. Pode. Ele se levantou lentamente, páginas de manuscrito na mão, e virou-se para sua escrivaninha. Não para a porta, não para a fuga. Por favor, explique por que a tímida pequena acompanhante de Lady Ashworth invadiu meu estudo particular carregando literatura sediciosa. Eu não invadi. A porta estava aberta. Ele colocou as páginas em sua escrivaninha com precisão. Sim, eu a deixei assim intencionalmente. Esta ala é proibida durante os entretenimentos precisamente para garantir privacidade. Seus dedos traçaram a borda de uma página. O que torna sua presença aqui ou catastroficamente azarada ou notavelmente conveniente. A mente de Beatrix correu. Negar tudo. Alegar que encontrou as páginas em outro lugar. Mas não. Sua caligrafia era distinta. Toda urgência apertada e T's cruzados, e ele era inteligente. Todos diziam que Julian Carver, Duque de Greymon, possuía uma mente como uma armadilha de aço. O Duque de Ferro, eles o chamavam, o homem que votou contra cada reforma, defendeu cada tradição, condenou cada sussurro de mudança. Eu escrevo, ela disse finalmente. Eu escrevo sobre coisas que precisam ser escritas. Sob qual autoridade? Minha própria. Algo piscou em sua expressão. Surpresa. Raiva. Mas desapareceu antes que ela pudesse identificá-la. Ele moveu-se para a lareira,
uma mão apoiada na cornija, e por um longo momento não disse nada. Então, quem mais sabe? Ninguém. Senhorita Langford. Ele não se virou. Se você mentir para mim agora, eu não posso ajudá-la. Ajude-me. A risada escapou antes que ela pudesse pará-la. Você é o Duque de Ferro. Você não ajuda pessoas como eu. Você as silencia. Agora ele se virou e havia algo perigoso em sua quietude. Pessoas como você, pessoas que fazem perguntas inconvenientes. Pessoas que notam que crianças trabalham jornadas de 14 horas em fábricas, enquanto lords debatem qual colete usar. Pessoas que ela se deteve mais tarde demais. As palavras já haviam escapado, quentes e imprudentes. Seu olhar se aguçou. Sua BL verdade. Seu estômago despencou. O pseudônimo. Ele havia feito a conexão. Eu não sei o que os panfletos circulando em Seven Dials, os que clamam por reforma fabril e sufrágio universal. Eles são assinados BL Verdade. Ele deu um passo para ordenar. Beata Tracy Langford. BL, você não pode provar. Eu posso provar tudo. Ele gesticulou para as páginas do manuscrito. Sua caligrafia, sua fraseologia. Você acabou de confirmar isso por não negar quando eu disse BL, verdade. Outro passo. A questão é, o que eu faço com você agora? As mãos de Beatrix apertaram em suas saias. Ela pensou em Lady Ashworth, envelhecendo e falida, dependente da renda escassa que a posição de acompanhante de Beatrix provia. Pensou nos trabalhadores que confiavam nela para levar suas histórias. Pensou no túmulo de seu pai. A lápide que lia Visconde Langford morreu de vergonha. Por favor, ela sussurrou. Arruine-me se precisar, mas poupe Lady Ashworth, ela não sabe nada. Ela é inocente. Ele a estudou por um longo momento, e na luz da lareira suas feições pareciam esculpidas em pedra. Bela pedra de arestas afiadas e implacável. Então ele cruzou até a porta, abriu-a e falou com alguém no corredor. Beata Trice não podia ouvir as palavras, mas ouviu o choque na resposta do criado. O duque fechou a porta, trancou-a, virou-se. Acabei de avisar que estou indisposto. A noite está cancelada. Todos os convidados devem partir imediatamente. Beatrice olhou. O quê? Você me pediu para poupar Lady Ashworth? Estou, ao garantir que ninguém veja sua acompanhante saindo do meu estudo particular após uma ausência de 1 hora. Ele moveu-se para sua escrivaninha, começou a recolher suas páginas de manuscrito com cuidado metódico. Mas não se engane, senhorita Langford. Você me pertence agora. As palavras pairaram no ar como fumaça. Eu não pertenço a ninguém. Então você pertence à lei. Li, ele bateu as páginas juntas, alinhou-as com precisão afiada. Calúnia sediciosa acarreta uma sentença de transporte. 7 anos em uma colônia penal se você sobreviver à viagem. Seus olhos encontraram os dela. Isso é preferível. Sua garganta apertou. O que você quer? A verdade. Ele puxou numa cadeira de trás de sua escrivaninha, posicionou-a em frente à lareira e gesticulou para ela. Sente-se, temos muito a discutir. Ela deveria ter corrido, deveria ter gritado, deveria ter feito qualquer coisa, exceto obedecer. Mas ela sentou e Julian Carver, Duque de Greymont, destruidor de reformadores e guardião da tradição, puxou uma segunda cadeira perto o suficiente para que seus joelhos quase se tocassem e disse, conte-me tudo. Beatrice tinha 19 anos quando aprendeu o custo de falar a verdade. A memória surgiu sem ser chamada enquanto ela observava o Duque ler suas páginas de manuscrito. Sua expressão não revelava nada. Ela havia estado em uma festa em Kent, jovem e tola, e ainda convencida de que a honestidade importava. Quando ela testemunhou o Conde Thornwood encurralar uma criada no jardim, observou-o ameaçar a família da moça se ela recusasse seus avanços, Beatrice havia contado alto, publicamente no jantar. O conde havia rido.
Os outros convidados haviam ofegado de horror, mas não para ele, para ela, para a garota histérica fazendo acusações infundadas sobre um homem de sua posição. Dentro de uma semana, os convites de sua família secaram. Dentro de um mês, as parcerias comerciais de seu pai se dissolveram. Dentro de 6 meses, ele estava morto. Insuficiência cardíaca, disse o médico. Mas Beatrice sabia melhor. A vergonha podia matar tão seguramente quanto qualquer lâmina. Sua caligrafia muda aqui. A voz do Duque a puxou de volta para o presente. Ele apontou para um parágrafo na 3ª página do manuscrito. Seções anteriores são medidas, calculadas, mas esta, seu dedo traçou uma linha. Esta é raivosa. Beatrice olhou para as palavras que ele havia indicado. Eles não nos veem porque não desejam. Somos fantasmas em seus salões dourados, convenientes quando necessários, invisíveis quando inconvenientes. E o maior crime não é sua cegueira, mas sua insistência de que deveríamos permanecer para sempre invisíveis. Às vezes a raiva é apropriada, ela disse baixinho. É? Ele colocou a página de lado e recostou-se, estudando-a com aquela intensidade inquietante. Minha mãe estava com raiva uma vez. Ela escreveu cartas para todos os jornais de Londres condenando os homens que a caluniaram após a morte de meu pai. Ela queria ser vista, ouvida, vindicada. Beatrice conhecia essa história. Todos conheciam. O escândalo muito público da duquesa de Greymouth, 15 anos atrás. Os sussurros de que ela havia tido um amante, os desenhos cruéis nos jornais, a forma como ela havia lutado até se matar. O Duque disse secamente. 2 meses após o início de sua campanha, Lordenham, os jornais disseram que ela havia provado sua culpa através da covardia. Seu olhar nunca deixou o rosto de Beatrix. Eles estavam errados. Ela provou apenas que algumas batalhas não podem ser vencidas gritando mais alto que seus inimigos. Sinto muito. Você está... Ele se levantou, moveu-se para um armário e retirou um portfólio de couro. Quando ele o abriu, Beatrice vislumbrou o jornal amarelado e cartas em tinta desbotada. Ela me deixou uma nota, uma linha. Perdoe-me por não ser forte o suficiente para permanecer invisível. As palavras atingiram como um golpe físico. Permanecer invisível. A mesma frase que ele havia usado quando ela havia arrombado sua porta. Por que você está me contando isso? Beatrice perguntou. Porque você precisa entender o que acontece com mulheres que insistem em ser vistas em um mundo projetado para torná-las invisíveis. Ele fechou o portfólio com um estalo suave. Minha mãe morreu por falar a verdade. Eu não permitirei que você cometa o mesmo erro silenciando-me, protegendo você. Ele retornou à sua cadeira, mas desta vez ele não sentou. Ele ficou de pé sobre ela, e o fogo projetou sombras sobre suas feições que o fizeram parecer mais velho, mais duro. Você me dará cada manuscrito, cada rascunho, cada nome de cada pessoa que a ajudou a publicar seu trabalho. E você parará de escrever imediatamente. Não, senhorita Langford. Não. Ela se levantou para encará-lo. E Deus, ele era alto. Ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter o olhar dele. Você está me pedindo para atrair pessoas que confiaram em mim, trabalhadores que arriscam suas posições para me contar suas histórias, impressores que poderiam ser presos por publicar a verdade. Eu não farei. Então eu a entregarei às autoridades eu mesmo. Faça. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme. Prefiro enfrentar o transporte do que viver como uma covarde. Eles ficaram ali presos em batalha silenciosa, e Beatrice esperou que ele se movesse para a porta para chamar um criado para acabar com isso. Em vez disso, ele riu. Foi um som curto e agudo, mais surpresa do que humor. Você é séria, completamente. Você sacrificaria tudo. A segurança de Lady Ashworth, seu próprio futuro por orgulho? Não orgulho, princípio. Eles são a mesma coisa para um magistrado. Mas algo havia mudado em sua expressão.
Sente-se, senhorita Langford. Não terminei. Pensei que tínhamos terminado. Essa foi minha primeira oferta. Aqui está minha segunda. Ele gesticulou para a cadeira dela. Por favor. Contra todo instinto, ela sentou. O duque moveu-se para sua escrivaninha, retirou uma folha de papel e começou a escrever. O arranhão de sua caneta preencheu o silêncio, metódico e sem pressa. Finalmente, ele assinou com um floreio e voltou para ela. Um contrato, ele disse, oferecendo o papel. 6 semanas você continua escrevendo sob minha supervisão. Cada manuscrito passa por mim antes da publicação. Em troca, eu forneço proteção financeira, legal e social para você e Lady Ashworth. Beatrice pegou o papel, examinou a escrita elegante e, se eu recusar, eu a entregarei às autoridades esta noite. Isso não é proteção. Isso é prisão. Não, senhorita Langford. Isso é sobrevivência. Ele se agachou diante da cadeira dela, colocando-os no nível dos olhos. E sua proximidade roubou-lhe o fôlego. Em 6 semanas, o parlamento vota na lei de reforma fabril. Lord Thorne pretende bloqueá-la. Ele lucra generosamente com o trabalho infantil, você vê. Mas ele precisa de apoio aristocrático, o que significa que ele precisa de homens como eu. Você apoiaria a reforma. Eu apoiaria o que quer que garanta que radicais perigosos como você sobrevivam o tempo suficiente para ver a mudança acontecer corretamente através dos canais, através da lei. Seu olhar não vacilou. Mas você precisa confiar em mim. Confie no Duque de Ferro. Confie no homem cuja mãe morreu lutando a mesma batalha que você está tentando. Ele se levantou, ofereceu sua mão. 6 semanas, senhorita Langford. Dê-me 6 semanas para mantê-la viva. Ela olhou para a mão dele, para o contrato, para as páginas do manuscrito em sua escrivaninha que poderiam destruí-la. Você nunca era suposta ser vista, mas ela havia sido. Ele a tinha visto. E de alguma forma isso parecia mais perigoso do que qualquer magistrado. O que acontece depois de 6 semanas? Ela perguntou. Isso depende inteiramente de se você a sobreviver. Sua mão permaneceu estendida. Temos um acordo? Beatrice pensou no rosto preocupado de Lady Ashworth, nas crianças nas fábricas, no túmulo de seu pai, na nota final da mãe do Duque. Ela pegou a mão dele. Seu aperto era quente, forte e muito firme. 6 semanas, ela sussurrou. 6 semanas. Ele concordou e sorriu. Foi uma coisa pequena, mal uma curva de lábios, mas transformou seu rosto inteiramente. Bem-vinda à sua gaiola dourada, senhorita Langford. A viagem de carruagem para a casa Greymont na manhã seguinte parecia uma procissão fúnebre. Lady Cordelia Ashworth segurava a mão de Beatrix tão firmemente que seus anéis deixaram impressões. Eu não entendo, ela continuava dizendo. Por que o Duque pediria sua presença? Sobre o que vocês falaram ontem à noite? Literatura, Beatrice mentiu. Ele está considerando patrocínio para uma iniciativa educacional. Mas você é uma acompanhante, não uma estudiosa. Talvez ele aprecie uma perspectiva nova. A mentira tinha um gosto amargo. Tudo tinha um gosto amargo. Ela mal havia dormido, continuava acordando sobressaltada de pesadelos, onde estava trancada em uma cela enquanto crianças gritavam dos chãos das fábricas. Em um sonho particularmente vívido, o Duque havia ficado do lado de fora de sua cela segurando a chave, perguntando repetidamente: quem mais sabe? A casa Greymont erguia-se diante deles, toda de pedra de Portland e colunas georgianas, bela e imponente em igual medida. Um criado os ajudou a descer, e eles foram levados não para uma sala de visitas, mas para a ala leste, a ala particular. O aperto de Lady Ashworth se apertou. Beatrice, está tudo bem. Não estava tudo bem. Nada disso estava bem.
Ele provavelmente deseja discutir o arranjo em particular. O criado os depositou em uma antessala e desapareceu. Momentos depois, uma porta se abriu e o duque emergiu, vestido mais casualmente do que na noite passada. Sem casaco, colete desabotoado, mangas arregaçadas até os cotovelos. Ele parecia mais jovem assim, mais humano, mais perigoso. Lady Ashworth, ele fez uma reverência. Obrigado por trazer a senhorita Langford. Asseguro-lhe que ela será bem cuidada durante sua residência. Residência? A voz de Lady Ashworth subiu. Sua graça, temo que tenha havido um mal-entendido. Nenhum mal-entendido. Seu tom era gentil, mas firme. A senhorita Langford concordou em me ajudar com um projeto literário de alguma delicadeza. Exige a presença dela aqui pelas próximas 6 semanas. Preparei acomodações adequadas na ala leste e ela será acompanhada o tempo todo. Mas sua reputação será protegida pela ficção de que ela é uma prima distante do campo visitando enquanto se recupera de uma doença menor. Ninguém questiona a família de um duque, ele virou-se para Beatrice, a menos que prefira retornar para casa. A ameaça não dita pairava entre eles. Retornar para casa. E o contrato seria anulado. Retornar para casa e as autoridades estariam à sua porta ao anoitecer. Estou honrada em ajudar sua graça, Beatrice disse em voz oca. Lady Ashworth olhou entre eles, confusão estampada em suas feições marcadas pelo tempo. Finalmente ela apertou a mão de Beatrix mais uma vez. Escreva-me todos os dias. Claro. Depois que Lady Ashworth partiu, a expressão agradável do duque desapareceu. Seu quarto é por aqui. Ele a conduziu por corredores que cheiravam a cera de abelha e dinheiro antigo, passando por retratos de ancestrais de rosto severo, até chegarem a uma porta no final do corredor. Dentro havia uma suíte maior do que toda a casa de Lady Ashworth, sala de estar, quarto de dormir, até mesmo uma pequena escrivaninha posicionada em frente a uma janela com vista para os jardins. Você fará as refeições em seu quarto, o duque disse. Tenho compromissos a maioria das noites, mas nos encontraremos aqui diariamente às 2 rios. Você trará o que tiver escrito. Eu revisarei. Ele se moveu para a escrivaninha, abriu uma gaveta para revelar papel e tinta frescos. Alguma pergunta? Eu sou uma prisioneira. Você é uma convidada. Convidados podem sair. Você também pode. Ele encontrou o olhar dela. No momento em que você assinar uma confissão, admitindo calúnia sediciosa. As mãos de Beatrix cerraram-se. Você disse que me protegeria. Eu estou protegendo você de si mesma, Adut. Ele cruzou até a porta, parou com a mão na maçaneta. Minha mãe pensou que a exposição a vindicaria. Em vez disso, a matou. Eu não verei a história se repetir com você. Eu não sou sua mãe. Não, ele concordou calmamente. Você é muito mais imprudente, e é precisamente por isso que você precisa de uma gaiola. A porta se fechou atrás dele com um clique suave. Um momento depois, ela ouviu o som inconfundível de uma chave girando em uma fechadura. Beatrix estava em sua bela prisão e entendeu pela primeira vez exatamente o que havia concordado. Você nunca era suposta ser vista, mas ele a viu. Deus os ajudou a ambos. Ele a viu. Os primeiros 3 dias passaram em estranha tensão suspensa. Beatriz escreveu, não porque o duque exigia, mas porque a alternativa era a loucura. Ela escreveu sobre a fábrica que havia visitado no mês passado, sobre a garota de 7 anos cujos dedos haviam sido esmagados em máquinas. Ela escreveu sobre o capataz que encolheu os ombros e disse, eles são baratos o suficiente para substituir. Quando o duque chegou às 2 do 4º dia, ela lhe entregou as páginas sem preâmbulo. Ele leu em silêncio, expressão ilegível. Então isso a matará. É verdade. A verdade é um luxo que você não pode pagar. Ele colocou o manuscrito de lado.
Escreva outra coisa. Como o quê? Um tratado sobre bordado. Como algo que não acuse diretamente Lord Heybrook de homicídio. Ele é dono dessa fábrica. Ele também faz parte do conselho privado. O Duque encostou-se em sua escrivaninha, braços cruzados. Você quer reforma? Então você precisa do voto de Heybrook quando a lei da fábrica chegar aos lords. Aliená-lo agora e você garante seu fracasso. Então eu devo mentir. Você deveria ser estratégica. Ele pegou o manuscrito dela novamente, apontou para um parágrafo. Aqui você descreve as condições como desumanas. E se, em vez disso, você as enquadrasse como indignas do grande legado industrial da Inglaterra? Apelo ao orgulho, não à vergonha. Beatriz o encarou. Isso é manipulação. Isso é política, que é como a mudança real acontece. Sua mãe tentou a política. Veja onde isso ela parou, horror inundando-a. Desculpe, eu não quis dizer sim, você quis. Mas a voz dele estava calma. E você está certa. Minha mãe tentou a política. Ela também tentou a raiva. Nenhum dos dois funcionou porque ela não tinha aliados, nenhuma estratégia. Ele se endireitou, moveu-se para a janela. Você sabe por que sou chamado de Duque de Ferro? Porque você é inflexível. Porque sou cuidadoso. Não falo a menos que possa garantir o resultado. Não luto batalhas que não posso vencer. Ele se virou para ela. Mas eu tenho pensado. Talvez a razão pela qual não consigo vencer é porque tenho lutado sozinho. Algo em seu tom a fez prender a respiração. O que você está dizendo? Estou dizendo que suas palavras têm poder, senhorita Langford. Mas poder sem direção é apenas destruição. Ele gesticulou para o manuscrito dela. Reescreva isso. Faça de Heybrook o herói que pode salvar essas crianças apoiando a reforma. Faça-o querer ser esse herói. Isso é desonesto. Isso é sobrevivência para você, para Lady Ashworth e para cada criança atualmente trabalhando 14 horas por dia. Seu olhar se intensificou, a menos que você prefira manter sua pureza moral enquanto eles continuam a morrer. As palavras atingiram como um tapa. Beatriz queria discutir, insistir que a verdade não podia ser dobrada por conveniência. Mas ela pensou na menina de 7 anos com os dedos esmagados, nos pais que choraram contando que seu filho havia adormecido em seu tear e sido espancado por isso. Eu reescreverei, ela disse finalmente. Bom, ele moveu-se para a porta, então pausou. Senhorita Langford, pelo que vale, eu admiro seus princípios. Só espero que eles não a matem. Depois que ele saiu, Beatriz sentou-se à sua escrivaninha e encarou o manuscrito. As palavras borraram, reformaram-se, tornaram-se algo inteiramente diferente. Verdade e estratégia. Talvez eles não fossem inimigos afinal. No final da primeira semana, uma rotina se estabeleceu. Beatriz escrevia nas manhãs, caminhava pelos jardins à tarde sob o olhar atento da senhora Patterson, a governanta. O Duque chegava às 2 diariamente, e eles debatiam. Deus, como eles debatiam! Ela nunca havia conhecido alguém que pudesse igualar seu argumento ponto a ponto, que desafiasse cada suposição e a forçasse a defender cada palavra. Este parágrafo implica que a aristocracia é inerentemente corrupta, ele disse no 8º dia, batendo em seu rascunho mais recente. Porque é. Não, porque o sistema atual recompensa a corrupção. Essas são coisas diferentes. Como? Um sugere que o problema são as pessoas. O outro sugere que o problema é a estrutura. Ele pegou uma folha em branco e começou a esboçar. Veja, se a corrupção é pessoal, então a reforma exige a substituição de cada par do parlamento. Impossível. Mas se a corrupção é estrutural, então a reforma exige a mudança de leis. Alcançável. Beatriz estudou seu diagrama grosseiro, caixas e setas mostrando como o poder fluía através das instituições. Você realmente acredita que isso pode mudar? Eu acredito que deve mudar.
A questão é se muda-la através da evolução ou da revolução. Ele encontrou o olhar dela. Seus panfletos empurravam para a revolução. Estou tentando guiá-la para a evolução porque a revolução a assusta, porque a revolução mata pessoas como você primeiro. Ele disse isso tão baixinho que ela quase não ouviu. Minha mãe tentou a revolução. Ela está morta. Então estou pedindo para você tentar a evolução comigo. Algo mudou no ar entre eles. Beatrice, de repente, estava agudamente ciente de quão perto eles estavam. Perto o suficiente para que ela pudesse ver faíscas douradas em seus olhos cinzentos. Perto o suficiente para cheirar sândalo e tinta. Por que você se importa? Ela sussurrou. Por que não apenas me entrega e acaba com isso? Ele hesitou e pela primeira vez ela viu incerteza piscar em suas feições. Porque, ele disse finalmente, estou cansado de ser o Duque de Ferro. E você é irritantemente imprudente e impossivelmente idealista. E você me faz lembrar que uma vez, muito tempo atrás, eu acreditei que a mudança era possível. Antes que ela pudesse responder, uma batida soou na porta. O Duque recuou rapidamente e o momento se quebrou. Entre, ele chamou. Um criado apareceu. Sua Graça, Lord Thorne, chegou. Ele diz que é urgente. A expressão do Duque ficou cuidadosamente vazia. Leve-o ao meu estudo. Estarei lá em breve. Depois que o criado partiu, ele se virou para Beatrice. Tranque esta porta atrás de mim. Não a abra para ninguém, exceto a Sra. Peterson. Quem é Lord Thorne? Ninguém com quem você precise se preocupar. Sua Graça. Tranque a porta, senhorita Langford. Isso não é um pedido. Ele saiu e Beatrice girou a chave com mãos trêmulas. Então ela moveu-se para a janela e observou enquanto 15 minutos depois, uma carruagem partia da casa Greymon. Ela não podia ver dentro, mas ela viu o Duque parado na porta, rígido e tenso. Algo tinha acabado de dar muito errado. Lord Pyval Thorne não era um homem paciente. Ele construíra sua fortuna sobre a crueldade e sua reputação sobre saber quais ameaças fazer e quando. Então, quando ele se acomodou no estudo do Duque de Greymon e aceitou um conhaque, ele não perdeu tempo com amenidades. Você está abrigando uma radical, ele disse. A expressão de Julian não mudou. Estou abrigando uma prima distante, senhorita Beatrice Langford, ex-companheira de Lady Ashworth, filha do desgraçado Visconde Langford. Thorne bebeu seu conhaque, também conhecida como BL Verdade, a autora anônima atualmente ameaçando meus interesses comerciais. Não estou familiarizado. Não me insulte. Thorne inclinou-se para a frente. Eu tenho fontes boas. Elas me dizem que a senhorita Langford tem coletado testemunhos dos meus trabalhadores da fábrica, escrevendo bobagens inflamatórias sobre o bem-estar infantil e as condições de trabalho. Seus lábios se curvaram, e agora ela desapareceu em sua casa. Que conveniente. Julian manteve sua voz nivelada. Mesmo que sua informação fosse precisa, o que não estou concedendo, por que isso a preocuparia? A garota escreve panfletos. Ela não tem influência real. Ela tem sua influência. Ou terá assim que você terminar de cuidar dela. Thorne pousou seu copo. A lei de reforma fabril será votada em 5 semanas. Eu preciso de sua oposição. Em vez disso, estou ouvindo rumores de que o Duque de Ferro está reconsiderando sua posição. Rumores não são fatos, nem sua lealdade, aparentemente. Thorne levantou-se. Eis o que vai acontecer. Você me entregará a senhorita Langford dentro de 72 horas. Eu garantirei que suas indiscrições sejam tratadas silenciosamente. Em troca, você se oporá publicamente à lei da fábrica e convencerá pelo menos 3 outros pares a fazer o mesmo. E se eu recusar, então eu a exporei eu mesmo, muito publicamente, muito exaustivamente. Thorne moveu-se em direção à porta, pausou com a mão na maçaneta. Ela não sobreviverá ao escândalo, Julian.
Nem Lady Ashworth e sua reputação como o Duque de Ferro, cuidadoso e calculista, também será destruída. Ele sorriu. Então, realmente, a escolha é simples. Dê-me a garota ou perca tudo. Depois que Thorne partiu, Julian ficou em seu estudo por um longo tempo, olhando para nada. Ele pensou nas cartas de sua mãe, ainda trancadas em seu portfólio, pensou em sua nota final. Perdoe-me por não ser forte o suficiente para permanecer invisível. Pensou em Beatrice Langford, trancada na ala leste, escrevendo palavras que poderiam salvar vidas ou terminar com a dela. Você nunca era suposta ser vista, mas ela era vista agora. Thorne a tinha visto, e Julian tinha apenas 3 dias para decidir se a salvaria ou a sacrificaria. Ele serviu-se de outro conhaque e começou a planejar. Beatrice soube que algo havia mudado no momento em que o Duque entrou em seu quarto no dia seguinte. Ele estava cedo, 12:00 em vez das 2, e sua expressão controlada habitual havia rachado, revelando algo cru por baixo. Ele fechou a porta, encostou-se nela e disse: "Precisamos sair de Londres." "O quê? Por quê?" "Porque Lord Thorne sabe quem você é. Ele sabe que você está aqui e ele me deu 3 dias para entregá-la ou enfrentar a exposição." O quarto inclinou. Beatrice agarrou sua escrivaninha para a estabilidade. "Como ele sabe? Importa." O Duque empurrou a porta, começou a andar de um lado para o outro. "Ele quer você silenciada permanentemente e ele tem os recursos para fazer isso acontecer, quer eu coopere ou não. Então entregue-me a ele." Ele parou no meio do passo. "Peço perdão. Você mesmo disse. Eu sou imprudente, perigosa, ruim para sua reputação." Ela forçou as palavras a passar pela constrição em sua garganta. "Deixe-o me ter. Proteja-se. Não. Sua graça. Não." Ele cruzou até ela em 3 longos passos e de repente suas mãos estavam em seus ombros. O aperto firme o suficiente para sentir através de seu vestido. "Eu lhe fiz uma promessa. 6 semanas de proteção. Eu não quebro minhas promessas, mesmo que mantê-las a destrua." Seu olhar buscou o dela, e por um momento sem fôlego, ela pensou que ele poderia dizer algo imprudente, algo perigoso. Em vez disso, ele a soltou e recuou. "Eu tenho uma propriedade rural em Cumbria, isolada, segura. Partiremos esta noite. Você não acha que eu a enviaria sozinha? Thorne a interceptaria antes que você chegasse aos limites da cidade." Ele moveu-se para sua escrivaninha, começou a reunir seus manuscritos. "Embale apenas o essencial. Partiremos à 12:00 e Lady Ashworth já está a caminho de suas irmãs em Bath. Enviei a notícia esta manhã." Ele olhou para ela. "Você não é a única que estou protegendo, senhorita Langford." Algo quente e perigoso desenrolou-se no peito de Beatrice. Ela tentou suprimi-lo. Isso era estratégia, nada mais, mas persistiu de qualquer maneira, teimoso como a esperança. "Por quê?" ela perguntou. "Por que arriscar tudo por alguém que você mal conhece?" O Duque ficou muito quieto. Quando ele falou, sua voz era baixa. "Porque você me lembra que algumas coisas valem o risco." E porque ele se conteve, balançou a cabeça. "Partimos à 12:00. Esteja pronta." Ele saiu antes que ela pudesse insistir mais. Beatrice estava em sua bela gaiola e percebeu com o horror crescente que ela não queria mais escapar. Não se escapar significasse deixá-lo para trás. Eles partiram da casa Greymont, sob o manto da escuridão, pegando uma carruagem simples, sem brasão ducal. Julian dirigia ele mesmo. Ele não confiava em nenhum cocheiro com esta carga particular, enquanto Beatrice sentava ao lado dele, envolta em uma capa emprestada, seus manuscritos escondidos em um baú de fundo falso. As estradas estavam vazias, lavadas de prata pelo luar. Nenhum dos dois falou durante a primeira hora. Finalmente Beatrice quebrou o silêncio. "Sua propriedade em Cumbria. Você esteve lá recentemente." "Não por anos. Era a favorita de minha mãe.
Suas mãos apertaram nas rédeas. Depois que ela morreu, eu não conseguia. Não voltei. Nós não temos que ir para lá. Nós poderíamos. É o lugar mais seguro que conheço. E talvez... Ele se interrompeu. Talvez seja a hora de eu parar de fugir de fantasmas. Eles caíram em silêncio novamente. Mas era diferente agora. Confortável, como se a escuridão tornasse a honestidade mais fácil. Por volta das 3h da manhã, eles pararam em uma pousada para dar água aos cavalos. Julian ajudou Beatrix a descer, e quando suas mãos demoraram em sua cintura um momento demais, ela fingiu não notar a maneira como seu pulso saltou. Dentro da pousada, eles foram levados para uma sala de jantar particular. Chá quente e carne fria apareceram, e Beatrice percebeu que estava faminta. Você deveria dormir, Julian disse. Ainda temos horas para viajar. Não estou cansada. Era uma mentira. A exaustão puxava seus ossos, mas dormir parecia perigoso, como rendição. Senhorita Langford, Beatrice, ela encontrou o olhar dele. Se estamos fugindo do escândalo juntos, você pode muito bem usar meu nome de batismo. Algo piscou em sua expressão. Beatrice, ele repetiu, testando. Então, mais suave. Julian. O nome soou íntimo em sua boca, errado e certo simultaneamente. Julian, ela ecoou. Ele desviou o olhar primeiro, a mandíbula tensa. Você deveria saber que mesmo que cheguemos à cúmbria em segurança, Thorn não simplesmente se esquecerá de você. Ele procurará, e quando nos encontrar, então o enfrentaremos juntos. Você parece muito certa. Eu estou... Ela se inclinou para a frente. Você passou 6 semanas me ensinando estratégia. Achou que eu não estava aprendendo? Que estratégia há em fugir? Não estamos fugindo. Estamos nos reagrupando. Ela tirou um papel dobrado do bolso, a lista que vinha compilando durante seus debates. A fraqueza de Thorn é sua ganância. Ele precisa daquele voto da fábrica para proteger seus lucros. Mas se pudermos expor sua corrupção antes da votação, viramos sua arma contra ele. Julian pegou o papel, o examinou. Estes são nomes: trabalhadores da fábrica, testemunhas, pessoas dispostas a testemunhar sobre as condições, sobre subornos que Thorn pagou a inspetores. Ela apontou para um nome. Este homem viu Thorn falsificar registros de segurança. E esta mulher pode provar que ele tem subtraído salários. Por que você não mencionou isso antes? Porque antes eu pensava que a verdade sozinha era suficiente. Você me ensinou que não é. Ela manteve o olhar dele. A verdade precisa de estratégia e a estratégia precisa de tempo, que é o que Cumbria nos dá. Ele a encarou e ela observou emoções perpassarem suas feições. Surpresa e aprovação. Algo mais profundo que ela não conseguia nomear. Você é notável, ele disse baixinho. Eu sou prática, vocês são ambos. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o enfiou em seu casaco. E você está certa, precisamos de tempo, então vamos comprá-lo. Eles retornaram à carruagem enquanto a aurora despontava rosa e dourada sobre as colinas. E enquanto Julian guiava os cavalos para o norte, Beatrice permitiu-se imaginar apenas por um momento como seria se isso não fosse temporário, se correr em direção a algo pudesse parecer voltar para casa. A propriedade ergueu-se da névoa matinal como uma memória. Beatrice esperava grandiosidade, colunas e mármore, o excesso do caos usual. Em vez disso, ela encontrou uma casa senhorial de pedra, elegante mas em escala humana, cercada por jardins selvagens e um lago que refletia nuvens como pérolas espalhadas. É lindo, ela respirou. As mãos de Julian apertaram nas rédeas. Ela mesma projetou os jardins, disse que queria um lugar onde pudesse ser vista, livre. Ele parou a carruagem diante da entrada. A mesma coisa, talvez. O interior estava coberto de pó escuro, mas Beatrice podia sentir o amor embutido em cada escolha, a posição das janelas para captar a luz da manhã,
A biblioteca aconchegante abastecida com filosofia e poesia, a sala de música com seu piano forte posicionado para contemplar o lago. Ela tocava, Beatrice perguntou, arrastando os dedos pelas teclas de marfim que soltaram um acorde fantasmagórico. Constantemente mal, segundo meu pai, mas ela não se importava. Julian removeu as capas de holandês dos móveis, liberando nuvens de poeira. Ela disse que a música não era sobre perfeição, era sobre sentimento. Ela soa maravilhosa. Ela era. Ele moveu-se para a janela, olhou para os jardins cobertos, até que eles a fizessem sentir como um escândalo em vez de uma pessoa, até que ser vista se tornou insuportável. Beatrice juntou-se a ele na janela. Qual era o nome dela? Eleanor. Eleonora Carver. Ele disse isso como uma oração. Ela nunca quis ser uma duquesa. Ela queria ser uma pintora, mas o dever venceu o desejo, como sempre acontece. É por isso que você se tornou o Duque de Ferro? Porque o dever venceu o desejo. Ele olhou para ela, então realmente olhou, e havia tanta dor nua em seus olhos que ela quase recuou. Eu me tornei o Duque de Ferro porque ver minha mãe se destruir me ensinou que a paixão mata. Que se importar demais com qualquer coisa te torna vulnerável. Então parei de me importar. Parei de sentir. Tornei-me exatamente o que eles precisavam que eu fosse. Confiável, rígido, seguro. E agora eu trouxe uma escritora radical para o santuário de minha mãe morta. E estou planejando cometer suicídio social expondo um par. Um sorriso crescente tocou seus lábios. Então talvez eu não seja tão de ferro quanto pensei. Ou talvez você esteja finalmente se tornando quem você sempre foi destinada a ser. As palavras pairaram entre eles, delicadas como seda de aranha. O olhar de Julian caiu para a boca dela, e o fôlego de Beatrice prendeu-se. Ele ia beijá-la. Ela podia ver a intenção se formando, podia sentir o ar engrossado com a possibilidade. Um estrondo no saguão de entrada quebrou o momento. Eles saltaram para trás enquanto passos ecoavam pela casa. Julian moveu-se para a frente de Beatrice instintivamente, posicionando-se entre ela e a porta. Fique aqui, ele ordenou. Nem pensar. Mas ele já havia partido, caminhando em direção ao barulho com a confiança de um homem acostumado a comandar. Beatrice hesitou apenas um momento antes de seguir. No hall de entrada, eles encontraram uma mulher idosa empunhando um atiçador como uma espada. Seu rosto uma máscara de feroz determinação. Quem são vocês? Ela exigiu. Esta casa está fechada. Não terei vagabundos. Ela parou no meio da frase, semicerrando os olhos para Julian. Meu senhor. O reconhecimento surgiu na expressão de Julian. Senhora Blackwell. O atiçador caiu no chão. Oh, sua graça. Perdoe-me, eu não sabia. Quando você... Ela levou uma mão ao coração. Você é a imagem de seu pai, meu senhor. Pensei que estava vendo um fantasma. Faz muito tempo, a voz de Julian suavizou-se. Você ainda está cuidando da casa. Alguém tem que... Mesmo casas vazias precisam de cuidados. Seu olhar afiado mudou para Beatrice. E quem é esta? Uma amiga, Julian disse rapidamente. A senhorita Langford ficará por algumas semanas discretamente. Os olhos da senhora Blackwell brilharam com compreensão. Entendo. Bem, então eu prepararei os quartos e manterei a boca fechada como sempre. Ela se abaixou para pegar seu atiçador. Sua mãe ficaria feliz em ver esta casa habitada novamente, sua graça. Tem estado muito quieto por muito tempo. Depois que ela se afastou apressadamente, Beatrice virou-se para Julian. Quantos criados sabem que estamos aqui? Apenas a senhora Blackwell e seu marido, o zelador. Eles estão com minha família há 40 anos. Se não posso confiar neles, não posso confiar em ninguém. E se Thorne nos rastrear de qualquer maneira, então já estaremos 3 passos à frente. Ele tirou a lista do bolso.
Você disse que esses trabalhadores testemunhariam. Como os contatamos? Há um impressor em Kendall, primo do Sr. Hallowell. Ele pode lhes avisar. Kendall fica a 15 milhas. Iremos amanhã. Nós. Você pensou que eu a deixaria viajar sozinha? Não quando Thorne tem os recursos para nos rastrear. Ele moveu-se em direção às escadas, pausou na metade do caminho. Beatrice, obrigado por quê? Por me lembrar que esconder não é o mesmo que segurança. Ele continuou a subir e sua voz flutuou de volta. E por me fazer acreditar que talvez, apenas talvez, a morte de minha mãe possa significar algo afinal. Beatrice ficou no hall de entrada enquanto a luz da tarde inclinava-se pelas janelas empoeiradas e percebeu que estava em terrível perigo. Não de Thorne, não de escândalo, da terrível possibilidade de que estava se apaixonando por Julian Carver. Você nunca era suposta ser vista, mas ele a viu. E pior, ela estava começando a vê-lo também. As próximas 3 semanas estabeleceram um ritmo que parecia perigosamente doméstico. Pelas manhãs eles trabalhavam, Beatrice escrevendo, enquanto Julian rascunhava cartas para potenciais aliados. Pelas tardes eles cavalgavam até Kendall ou aldeias vizinhas, coletando cuidadosamente testemunhos de trabalhadores dispostos a falar contra Thorne. Pelas noites eles debatiam estratégia durante o jantar na antiga sala de jantar de Eleanor, argumentando até que as velas queimassem baixo, e lentamente, sem que nenhum deles o reconhecesse, o espaço entre eles se estreitava. Começou pequeno, uma mão em seu cotovelo quando ela tropeçava em terreno acidentado, seu casaco jogado sobre os ombros dela durante uma fria cavalgada noturna, a maneira como ele havia começado a dizer nós, em vez de eu, ao discutir planos. Mas a verdadeira mudança veio durante sua 4ª semana, quando Julian a levou para ver o estúdio de sua mãe. Estava escondido atrás dos jardins, um pequeno edifício de pedra com janelas voltadas para o norte e paredes cobertas por telas inacabadas. Beatrice entrou e sentiu seu fôlego prender-se. Eleonora Carver havia pintado a fúria. Não paisagens bonitas ou retratos serenos. Eram obras viscerais, raivosas. Uma mulher presa atrás de um vidro, lutando para se libertar. Uma criança trabalhando em um tear, lágrimas escorrendo. Uma multidão de rostos apertados, cada boca aberta em um grito silencioso. Ela pintou isso depois que o escândalo começou. Julian disse baixinho. Quando ela percebeu que ser vista significava ser devorada, Beatrice moveu-se de tela em tela, transfixada. Estas são extraordinárias. Estas são o que a matou. Ele ficou diante da pintura final, uma mulher se afogando, alcançando a luz que não a alcançaria de volta. Ela as mostrou a um galerista. Ele as chamou de delírios histéricos de uma mulher perturbada. Disse que ninguém jamais exibiria imagens tão grotescas. Elas não são grotescas. Elas são honestas. A honestidade nem sempre é bonita. Não. Beatrice virou-se para encará-lo. Mas é sempre necessário. Eles estavam cercados pela verdade desesperada de Eleonora, e algo fundamental mudou entre eles. Tenho medo, Julian admitiu, que tudo o que estou fazendo, protegendo você, reunindo evidências, planejando expor Thorne. Tenho medo que seja apenas outra forma do que a matou, que se importar é a armadilha. Beatrice cruzou até ele, hesitando apenas um momento antes de pegar sua mão. Sua mãe não morreu por se importar. Ela morreu por estar sozinha com seu cuidado. Há uma diferença. Seus dedos apertaram os dela. E se eu não estiver sozinho, se eu me permitir me importar com você e falharmos de qualquer maneira, então falharemos juntos, o que é melhor do que ter sucesso sozinho. Ele a puxou para mais perto, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor irradiando dele. Beatrice, ele respirou, eu não deveria. Eu sei que não podemos. Eu sei, mas Deus me ajude. Eu quero. Ela o beijou. Foi breve, mal mais que um roçar de lábios,
mas quebrou todas as paredes cuidadosamente construídas entre eles. Quando ela recuou, os olhos de Julian estavam escuros com desejo e medo em igual medida. Isso foi imprudente, ele conseguiu dizer. Provavelmente perigoso. Definitivamente. E vou fazer de novo. Desta vez, quando ele a beijou, não foi breve. Suas mãos subiram para emoldurar o rosto dela, gentis apesar da urgência em seu toque, e Beatrice derreteu-se contra ele. Ele beijou como um homem faminto, como alguém que se recusara a sentir por tanto tempo que havia esquecido como medir. Quando finalmente se separaram, ambos respirando pesadamente, ele encostou a testa na dela. Isso muda tudo, ele sussurrou. Eu sei. Se Thorne descobrir, então o enfrentaremos juntos. Ela recuou o suficiente para encontrar os olhos dele. Você me disse que a paixão mata, mas talvez o perigo real esteja em nunca sentir nada. Ele riu, trêmulo e surpreso. Você vai me destruir ou me salvar? Veremos. Eles estavam no estúdio de Eleonora, cercados por sua fúria pintada. E pela primeira vez em 15 anos, Julian Carver sentiu-se genuinamente, terrivelmente vivo. Mas a felicidade, Beatrice aprendeu, era um luxo que o mundo raramente permitia por muito tempo. A carta chegou 3 dias depois, entregue por um cavaleiro nervoso de Kendall. Julian leu-a 2 vezes, a expressão escurecendo a cada passagem. O que é? Beatrice perguntou. Thorne. Ele ofereceu uma recompensa por informações sobre meu paradeiro, substancial o suficiente para que até servos leais pudessem ser tentados. A Sra. Blackwell nunca saberia, mas alguém nos viu em Kendall. A notícia se espalhará. Ele pousou a carta com precisão controlada. Precisamos voltar para Londres agora, antes que ele nos rastreie aqui. E fazer o quê? Exatamente o que você sugeriu. Exponha-o antes que ele possa nos expor. Julian tirou uma lista de testemunhas. Temos testemunhos. Temos evidências de subornos. O que não temos é uma plataforma dramática o suficiente para fazer isso importar. A mente de Beatrix correu. O baile de Devonshire, daqui a 2 semanas. Todo par na Inglaterra comparecerá, incluindo o príncipe regente. E se Thorne não for o único a fazer uma cena? Ela pegou o papel, começou a escrever rapidamente. Estivemos pensando muito pequeno. Não precisamos de tribunais ou parlamento. Precisamos de uma opinião pública tão esmagadora que Thorne se torne tóxico. Você quer expô-lo em um baile? Eu quero fazê-lo confessar em um baile. Ela esboçou seu plano rapidamente. Testemunhas posicionadas por todo o evento. Testemunhos lidos em voz alta. Evidências apresentadas com precisão teatral. Ele terá que responder, e ao responder, ele ou confessará, ou será provado um mentiroso na frente de todos que importam. Julian estudou o plano dela, e lentamente um sorriso se espalhou por seu rosto. Isso é insano. Isso é insanidade estratégica. Há uma diferença. Isso destruirá minha reputação. Sua reputação já está destruída por associação comigo. Pode muito bem fazer valer a pena. Ele a puxou para perto, beijou-a com força. Você é extraordinária. Você sabe disso? Você mencionou isso 1 ou 2 vezes. Quando isso acabar, ele hesitou. Assumindo que sobrevivamos, o que então? O coração de Beatrix engasgou. O que você quer então? Você publicamente, permanentemente. Sua voz estava firme apesar da intensidade em seus olhos. Eu quero me casar com você, Beatrix Langford. Eu quero ficar ao seu lado enquanto você muda o mundo. E eu quero que todas as pessoas na Inglaterra saibam que você é minha e eu sou seu. Essa é possivelmente a pior proposta que já ouvi. Não é uma proposta. Ainda não. Primeiro sobreviveremos a Thorne. Então seu sorriso se tornou terno. Então eu a pedirei adequadamente, com um anel e palavras bonitas, e todo o romance que você merece. Eu não preciso de romance. Que pena, você vai ter de qualquer maneira. Eles retornaram a Londres na manhã seguinte.
E Beatrice percebeu que não estava mais com medo. O que quer que viesse a seguir, eles o enfrentariam juntos. E juntos, eles eram imparáveis. O plano se concretizou com precisão militar. Julian contatou 3 trabalhadores da fábrica dispostos a comparecer ao baile de Devon como convidados especiais. Beatrice preparou testemunhos escritos, cada um devastador em sua simplicidade. Eles garantiram cópias de recibos de suborno de um inspetor descontente que Thorne havia subpago. E eles esperaram. A noite do baile chegou com um calor fora de época. Beatrice vestiu um vestido emprestado, seda azul meia-noite, que a fazia sentir-se uma impostora. Julian, em traje de noite preto impecável, parecia em cada centímetro o Duque de Ferro. "Pronto?" ele perguntou, oferecendo seu braço. Aterrorizada. "Bom, significa que você está pensando claramente." Mas sua mão estava firme na dela. "Lembre-se, não começamos até que Thorne faça seu movimento. Ele tentará expor você primeiro. É aí que viramos o jogo." Eles entraram no salão de baile e Beatrice sentiu todos os olhos seguirem sua chegada. Os sussurros começaram imediatamente. O Duque trouxe uma acompanhante. "Ouvi dizer que ela é uma radical. Absolutamente escandaloso." Julian ignorou a todos, guiando-a para a beira da sala onde suas testemunhas esperavam. Disfarçados de criados, tudo estava em posição. Mas Beatrice havia subestimado um fator crítico: o desespero de Lady Cordelia Ashworth. Sua antiga guardiã apareceu da multidão, rosto pálido e olhos avermelhados. "Beatrice", ela sussurrou urgentemente. "Você precisa sair agora." "Lady Ashworth, o que você está fazendo aqui?" "Thorne me chamou. Ele sabe sobre o plano. Ele..." Ela pegou o braço de Beatrix. "Ele tem provas contra mim. Jogos de azar, dívidas, falsificação. Ele vai me arruinar a menos que eu o ajude." Gelo inundou as veias de Beatrix. "Ajudá-lo como?" "Confirmando as acusações dele contra você. Testemunhando que você roubou de mim, que você é instável, perigosa." Lágrimas escorreram. "Sinto muito, criança. Não quero, mas ele vai me destruir." "Está tudo bem." Beatrix apertou a mão dela, a mente correndo. Outra variável. Outra arma que Thorne poderia usar. Onde ele está? Na sala de cartas, esperando. O aperto de Lady Ashworth se apertou. "Por favor, fuja. Eu o atrasarei o máximo que puder." Mas antes que Beatrice pudesse responder, uma comoção irrompeu perto da entrada do salão de baile. Lord Peril Thorne havia chegado. Ele moveu-se pela multidão com confiança predatória, e quando seu olhar encontrou Beatrice, ele sorriu. Não era uma expressão agradável. "Sua graça", ele chamou Julian, a voz ecoando pela sala subitamente silenciosa. "Que deleite vê-lo, e com tão interessante companhia." O braço de Julian apertou a cintura de Beatrix. "Lord Thorne, espero que perdoe minha intrusão, mas senti ser necessário abordar certas alegações que têm circulado." Thorne tirou um feixe de papéis de seu casaco. "Papéis que acredito que você achará bastante esclarecedores." O coração de Beatrix afundou. Ele tinha cópias de seus manuscritos. "Claro que tinha." "Lord Thorne", Julian disse cuidadosamente. "Talvez esta conversa fosse melhor conduzida em particular." "Oh, acho que não. Afinal, quando a amada de alguém é acusada de calúnia sediciosa, difamação e roubo, o público merece saber a verdade." "Não concorda, Lady Ashworth?" Todas as cabeças se voltaram para Lady Cordelia, que estava paralisada, lágrimas escorrendo. Era isso. O momento em que Thorne os destruiria a todos. Mas Beatrice havia aprendido estratégia com os melhores. "Você está absolutamente certo, Lord Thorne," ela disse, dando um passo à frente antes que Julian pudesse detê-la. "O público merece a verdade, então vamos entregá-la a eles." Ela tirou seus próprios papéis de sua retícula, os testemunhos, os recibos de suborno, e os segurou alto.
Meu nome é Beatrix Langford. Eu escrevo sob o pseudônimo BL Verdade. E tudo o que escrevi sobre as fábricas de Lord Thorn é verdade documentada. O salão de baile irrompeu em murmúrios chocados. O sorriso de Thorn não vacilou, mas algo perigoso piscou em seus olhos. Que audácia, ele disse, e que tolice. Sua graça. Certamente você não tolera. Eu mais que tolero. Julian deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Beatrice. Eu ajudei a compilar as provas. Gostaria de vê-las? O silêncio que se seguiu foi absoluto. A máscara de Thorn rachou. Você está blefando. Estou? Julian gesticulou para a beira da sala. Talvez devêssemos perguntar ao Sr. Thomas Carr, que trabalhou em sua fábrica de Manchester por 6 anos. Ele tem uma história e tanto sobre o dia em que você pagou a um inspetor 50 para ignorar violações de máquinas. A mesma máquina que mais tarde esmagou a mão de uma criança. Um homem de meia-idade em traje formal emprestado deu um passo à frente, tremendo, mas resoluto. É verdade, eu vi tudo. Mantive registros. Ou talvez, Beatrice continuou, devêssemos ouvir a senhora Sarah Wickham, cuja filha morreu quando um andaime inseguro desabou. Andaime sobre o qual você foi alertado 3 vezes, mas se recusou a reparar porque cortaria os lucros. Uma mulher emergiu da multidão segurando um envelope gasto. Eu tenho as cartas, cada aviso, cada recusa. O rosto de Thorne havia ficado branco. Isso é absurdo. Essas pessoas estão mentindo. Pagas para essas pessoas estão mentindo também? Julian produziu um livro razão, segurou-o para todos verem. Estes são seus próprios registros, Lord Thorn. Pagamentos a inspetores, relatórios de segurança falsificados, salários subtraídos de trabalhadores muito desesperados para protestar. Ele virou-se para a multidão. Eu os adquiri por meios legais de um escriturário que não podia mais suportar ser parte de tamanha corrupção. O murmúrio da multidão ficou mais alto, agora zangado. Beatrice viu o reconhecimento surgir em vários rostos. Não eram mais acusações abstratas. Eram pessoas reais com evidências reais. Mas Thorn não havia terminado. Muito inteligente, ele sibilou. Mas você esqueceu uma coisa, Lady Ashworth. Ele estalou os dedos e 2 homens materializaram-se ao lado de Lady Cordelia. Não servos, executores. Lady Ashworth me deve somas consideráveis. Thorne anunciou. Dívidas de jogo acumuladas ao longo de 2 anos. Ela assinou notas promissórias, documentos legais prometendo pagamento, ou ele sorriu friamente, ou sua confirmação pública de que a senhorita Langford é uma ladra e uma mentirosa, uma mulher de sanidade questionável que roubou de sua própria guardiã. Todos os olhos se voltaram para Lady Cordelia, que estava paralisada, lágrimas escorrendo. É verdade, ela sussurrou. Eu lhe devo tanto, e se eu não disser o que ele quer, ele vai. Sua voz falhou. Ele vai me prender por fraude. O peito de Beatrix apertou. Essa era a armadilha que ela havia perdido. Thorne não havia apenas mirado nela. Ele havia garantido que Lady Ashworth seria cúmplice. Diga a eles, Thorne comandou. Diga a eles o que a senhorita Langford realmente é. Lady Cordelia olhou para Beatrice e em seus olhos havia um pedido de desculpas desesperado. Então ela endireitou a coluna. A senhorita Langford, ela disse claramente, é a pessoa mais corajosa que já conheci. O sorriso de Thorne desapareceu. Ela não me roubou. Lady Cordelia continuou, a voz ficando mais forte. Ela me salvou. Quando eu estava afogada em dívidas, com muita vergonha de pedir ajuda. Ela trabalhou horas extras, ficou sem refeições, sacrificou seu próprio conforto para nos manter à tona. E sim, Lord Thorne, eu lhe devo dinheiro porque sou fraca, porque fiz escolhas terríveis. Ela virou-se para encará-lo diretamente. Mas eu não vou agravar essas escolhas destruindo a única pessoa que me mostrou bondade genuína. Prenda-me se for preciso. Arruine-me se quiser.
Mas eu não mentirei por você. O salão de baile irrompeu em caos. Thorne avançou, o rosto contorcido de raiva. Você, mulher estúpida. Mas Julian foi mais rápido. Ele se colocou entre Thorne e Lady Cordelia, e quando falou, sua voz carregava autoridade absoluta. Já chega. A sala ficou em silêncio. Lord Thorne, Julian disse, você veio aqui esta noite para destruir a reputação da senhorita Langford. Em vez disso, você destruiu a sua própria. Ele gesticulou para a multidão. Cada pessoa nesta sala agora ouviu testemunhos de múltiplas testemunhas. Viu evidências de suborno e corrupção. E ouviu tentar coagir uma mulher idosa a perjúrio. Você não tem autoridade. Eu tenho a autoridade da verdade. A voz de Julian era de aço. E, mais importante, eu tenho a atenção de cada par nesta sala, incluindo o príncipe regente. Como se invocado, uma figura emergiu da multidão. O próprio príncipe regente, rosto grave, flanqueado por dois homens com aparência oficial. Lord Thorne, o príncipe disse baixinho, você acompanhará estes senhores. Há perguntas que exigem respostas. Sua Alteza, isso é uma conspiração. Isso é justiça. O olhar do príncipe mudou para Julian, então para Beatrice, calculista. Investigaremos estas alegações minuciosamente se elas se provarem precisas. Ele não terminou, mas a ameaça era clara. Thorne fez um último movimento desesperado. Ele pegou os papéis da mesa mais próxima, os manuscritos de Beatrix, e os segurou. Mas ela admitiu. Ela é BL. Verdade. Ela escreve sedição. Difama seus superiores. Ela escreve a verdade. Uma nova voz interveio. Todos se viraram. Um duque idoso que Beatrice não reconheceu deu um passo à frente, apoiando-se pesadamente em uma bengala. Eu sou o Duque de Pemberton, ele anunciou, e tenho lido os panfletos de Bela e Verdade por meses. A princípio, eu os descartei como bobagens radicais, mas então meu neto, meu herdeiro, foi ferido em uma das fábricas de Lord Thorne. 7 anos de idade, trabalhando porque seu pai morreu endividado com homens como Thorne. Sua voz falhou. A escrita da senhorita Langford salvou sua vida. Me fez ver o que eu estava ignorando. Então sim, ela escreve sobre coisas desconfortáveis, mas a verdade desconfortável ainda é verdade. Outra voz se juntou, então outra. Lentamente, impossivelmente, outros aristocratas começaram a se manifestar, compartilhando seus próprios encontros com a crueldade de Thorne, suas próprias dúvidas sobre o sistema que haviam defendido. Beatrice sentiu a mão de Julian encontrar a dela. Apertou firmemente. Era isso. O momento em que tudo mudou. Thorne, vendo seu apoio desmoronar, tentou mais uma vez fugir, mas os homens do príncipe bloquearam seu caminho, e ele foi escoltado para fora do salão de baile com toda a dignidade de um criminoso comum. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então o príncipe regente virou-se para Julian. Sua Graça, você fez uma cena e tanto esta noite. Quebrou o protocolo, trouxe trabalhadores à minha presença, defendeu uma mulher que escreve contra a própria instituição que você representa. Sua expressão era ilegível. Eu deveria estar furioso. Eu entendo, Sua Alteza, mas os lábios do príncipe se curvaram. Eu também não sou cego. A corrupção de Lord Thorne tem sido um segredo aberto por anos. Ninguém ousou desafiá-lo porque ele tinha muito poder. Muitos segredos. Ele olhou para Beatrice. Foi preciso uma mulher corajosa e um duque reformado para finalmente forçar a verdade à luz. O aperto de Julian na mão de Beatrix se apertou. No entanto, o príncipe continuou. Ações têm consequências. Sua Graça, você se aposentará de sua posição como conselheiro da coroa. Isso não é uma punição. Considere-o um sabático. Retorne quando tiver decidido se deseja ser o Duque de Ferro ou algo inteiramente diferente. Julian fez uma reverência. Eu entendo, Sua Alteza. Quanto a você, senhorita Langford,
O príncipe a estudou com olhos astutos. Você causou um grande alvoroço, mas também fez o que nossos tribunais e parlamento falharam em fazer, expor a corrupção genuína. Então, não a processarei por sedição, mas pedirei que no futuro você direcione seus consideráveis talentos para soluções, não apenas problemas. Beatrice fez uma reverência, mal confiando em sua voz. Sim, Sua Alteza. O príncipe assentiu uma vez, então saiu do salão de baile, deixando para trás uma multidão que não sabia se aplaudir ou condenar. No final, eles fizeram ambos. Eles saíram do salão de baile juntos, ignorando os olhares e sussurros. Lady Cordelia seguiu, ainda tremendo, e Julian ordenou que sua carruagem fosse trazida imediatamente. Dentro da carruagem, Lady Cordelia enterrou o rosto nas mãos. Eu sinto muito, tão desesperadamente. Eu deveria ter lhe contado sobre as dívidas. Você fez exatamente o que precisava ser feito. Beatrice disse firmemente, pegando suas mãos. Você disse a verdade. Isso exigiu mais coragem do que qualquer outra coisa esta noite. Mas eu quase a destruí. Você me salvou. Nós salvamos um ao outro. Beatriz olhou para Julian, que as observava com quietude intensa. É isso que as pessoas fazem quando não estão sozinhas. Lady Cordelia apertou as mãos dela, assentiu entre lágrimas. Quando chegaram à casa de Lady Ashworth, Beatrice ajudou sua guardiã a entrar, prometendo visitá-la pela manhã. Então ela retornou à carruagem onde Julian esperava. Sua casa ou a minha? Ele perguntou, o tom cuidadosamente neutro. A sua? Precisamos conversar. A viagem até a casa Greymont passou em silêncio carregado. Dentro, Julian dispensou os criados e conduziu Beatrice ao seu estudo, o mesmo cômodo onde tudo aquilo havia começado. Ele serviu 2 copos de conhaque, entregou-lhe um, e eles ficaram diante da lareira sem falar por um longo momento. Finalmente, Julian disse, você foi magnífica esta noite. Você também. Eu perdi minha posição. Eu sei. Minha reputação está arruinada. Eu sei. Ele virou-se para encará-la completamente. E eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida. A confissão pairou entre eles, crua e honesta. Beatriz pousou seu copo com mãos trêmulas. O que acontece agora? Agora. Ele se aproximou. Agora eu faço o que deveria ter feito semanas atrás. Ele pegou as 2 mãos dela nas suas, e à luz da lareira seus olhos eram prata derretida. Beatrice Langford, você é imprudente, exasperante, impossivelmente corajosa, e você virou meu mundo inteiro de cabeça para baixo. Você me fez questionar tudo o que eu acreditava sobre poder e dever e segurança. Você me forçou a confrontar verdades que eu passei 15 anos evitando. É essa a proposta romântica que você prometeu? Estou chegando lá. Seus lábios se curvaram. Você também me fez perceber que minha mãe não morreu porque foi vista. Ela morreu porque foi vista sozinha, sem ninguém disposto a ficar ao lado dela. E eu jurei que nunca cometeria o erro dela. Nunca me importaria tanto que perder se tornasse insuportável. Julian, mas então você correu para o meu estudo com manuscritos escorrendo do seu corpete e fogo nos seus olhos, e eu percebi que estava cometendo o erro oposto. Ao me recusar a me importar, eu me tornei exatamente o que a matou. Outra pessoa que escolheu o silêncio em vez da coragem. Ele soltou uma mão para tirar uma pequena caixa do bolso. Então aqui está a verdade. Eu te amo completamente, desesperadamente, de uma maneira que me aterroriza porque me torna vulnerável. Mas prefiro ser vulnerável com você do que seguro sem você. Ele abriu a caixa para revelar uma simples aliança de ouro cravejada com uma única safira. Case-se comigo, Beatriz. Fique ao meu lado enquanto reconstruímos tudo o que acabei de destruir. Me torne melhor do que eu era. E me deixe fazer o mesmo por você. Beatriz olhou para o anel através de lágrimas que ela não havia percebido que estavam caindo. Essa é a pior proposta que já ouvi. Você disse isso da última vez. Eu sei. Sou consistente.
Ela olhou para ele. Este homem que havia começado como seu carcereiro e se tornou seu parceiro. Sim, 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 eu me casarei com você. Sim, eu ficarei ao seu lado. Sim para tudo isso. Ela riu entre lágrimas. Embora para registro você está recebendo uma escritora radical que é péssima em seguir regras e provavelmente lhe causará um escândalo sem fim. Eu conto com isso. Ele deslizou o anel em seu dedo e ele se encaixou perfeitamente. Além disso, acho que o Duque de Ferro precisa ser aposentado permanentemente. Eu prefiro ser o homem que está ao lado de Bela Verdade enquanto ela muda o mundo. Nós mudamos o mundo, ela corrigiu. Juntos. Juntos, ele concordou. E então ele a beijou profunda e completamente e cheio de promessa. E Beatriz entendeu que algumas gaiolas eram feitas para serem quebradas, e algumas transformações eram feitas para serem compartilhadas. Você nunca era suposta ser vista, mas ela era vista agora plena, completamente sem desculpas, e era tudo. 3 meses se passaram em um borrão de atividade. Lord Thorne foi formalmente investigado, considerado culpado de suborno e negligência criminal, e exilado da Inglaterra permanentemente. Suas fábricas foram apreendidas e reformadas sob nova propriedade. Propriedade que incluía proteções aos trabalhadores que Beatrice havia redigido. A lei de reforma fabril foi aprovada por uma margem estreita, mas passou. As dívidas de Lady Cordelia foram discretamente pagas por Julian, e ela se tornou uma das mais ferrenhas aliadas de Beatrix, usando suas conexões sociais para defender novas reformas. E Beatriz, ela mesma, tornou-se algo sem precedentes, uma voz reconhecida para a mudança, escrevendo agora sob seu nome real, com o total apoio e parceria de Julian. Eles se casaram em uma pequena cerimônia na propriedade de Eleonora em Cumbria, com apenas amigos próximos presentes. Nenhuma fanfarra aristocrática, nenhuma performance social, apenas 2 pessoas escolhendo uma a outra diante de testemunhas que importavam. Durante a cerimônia, Julian acrescentou seu próprio voto. Você nunca era suposta ser vista, mas eu a vejo. Eu sempre a verei e passarei minha vida garantindo que o mundo nunca desvie o olhar. Beatrice havia chorado então, entendendo que ele havia pegado seu mantra, as palavras que haviam definido sua dor e as transformado em uma promessa de cura. 6 meses após o baile de Devonshire, Julian e Beatrice estavam nas ruínas do que havia sido a maior fábrica de Thorne. Eles a compraram juntos, planejando convertê-la em uma escola para crianças trabalhadoras. Sua mãe teria amado isso, Beatrice disse, estudando os planos que eles haviam rascunhado. Um lugar onde as crianças são vistas, valorizadas, educadas em vez de exploradas. Julian envolveu um braço em sua cintura, puxou-a para perto. Ela teria amado você. A mulher corajosa o suficiente para ser vista mesmo quando era perigoso. Eu não era corajosa. Eu estava desesperada. A mesma coisa às vezes. Ele pressionou um beijo em sua têmpora. E veja o que seu desespero criou. Beatrice olhou em volta para os trabalhadores já começando as reformas. Homens e mulheres pagos com salários justos, trabalhando horas razoáveis, tratados com dignidade, para os planos de salas de aula e bibliotecas e espaços projetados para o aprendizado em vez do trabalho. Nós fizemos isso juntos, ela disse. Fizemos e estamos apenas começando. Uma voz chamou do outro lado do canteiro de obras, Sr. Cashrian, agora seu capataz, acenando com papéis que precisavam de assinaturas. Julian apertou a mão dela uma vez antes de ir resolver a questão, e Beatrice o observou ir com uma mistura de amor e espanto. O Duque de Ferro havia se tornado algo mais suave, mais quente, mais humano, mas não menos poderoso, apenas poderoso de uma maneira diferente. O livro foi lançado 6 meses depois. Beatrice estava em uma pequena livraria em Seven Dials, não um local elegante, mas o certo,
cercada por trabalhadores e reformadores e pessoas comuns cujas histórias ela havia contado. O título brilhava em ouro sobre couro azul escuro, vozes não silenciadas, uma crônica de mudança. Lady Cordelia sentou-se na primeira fila, radiante de orgulho. O Sr. Carr e a Sra. Wickham a flanqueavam, igualmente orgulhosos, e no fundo, tentando ser discreto e falhando completamente, estava Julian. Ele encontrou o olhar dela e gesticulou com a boca. Você consegue. Beatrice abriu o livro na página de dedicatória e leu em voz alta. Para Eleonora Carver, que nunca teve permissão para ser plenamente vista, e para Julian Carver, que aprendeu a ver. Sua voz tremeu apenas ligeiramente enquanto ela continuava para o prefácio. Este livro é para aqueles a quem disseram que nunca deveriam ser vistos. Para as crianças trabalhando na escuridão, as mulheres silenciadas pela propriedade, os homens ignorados como insignificantes. Este livro insiste que vocês importam. Suas histórias importam. Suas vozes importam. E para aqueles que detêm o poder, o maior crime não é a ignorância, mas a cegueira voluntária. Somos todos responsáveis pelo que escolhemos não ver. Ela olhou para cima, encontrou o olhar de Julian do outro lado da sala lotada. Mas este livro também é sobre esperança, ela continuou. Porque a mudança é possível. Não fácil, não rápida, mas possível. Requer coragem daqueles sem poder para falar a verdade. E requer uma coragem ainda maior daqueles com poder para ouvir, para mudar, para escolher a justiça em vez do conforto. Ela fechou o livro, segurou-o contra o peito. 3 anos atrás, eu escrevi em segredo porque acreditava que ser vista significava destruição. Esta noite estou diante de vocês com meu nome nesta capa porque aprendi que ser vista, verdadeiramente vista, é a única maneira de criar uma mudança real. E eu não aprendi isso sozinha. Eu aprendi com cada trabalhador que arriscou seu sustento para testemunhar. Com Lady Ashworth, que escolheu a verdade em vez da segurança, com um homem que começou como meu adversário e se tornou meu parceiro. O sorriso de Julian era visível mesmo do outro lado da sala. Então este livro é minha promessa, Beatrice terminou, que eu continuarei falando, continuarei escrevendo, continuarei lutando porque vocês merecem ser vistos. Todos nós merecemos. E juntos faremos com que o mundo nunca mais desvie o olhar. Os aplausos começaram lentamente, então se construíram como uma onda. Mas Beatrice mal os ouviu. Seus olhos estavam em Julian, que se movia pela multidão em direção a ela. Quando ele a alcançou, ele não disse nada, apenas pegou sua mão e ficou com ela, sólido e firme, e totalmente presente. Você nunca era suposta a ser vista. O velho mantra ecoou em sua mente uma última vez. Então Julian se inclinou e sussurrou em seu ouvido. Você sempre foi destinada a ser vista, e eu garantirei que o mundo nunca desvie o olhar. E Beatrice finalmente acreditou plenamente. Epílogo 2. Anos depois, a escola abriu suas portas. A Academia Eleonora Carver para crianças trabalhadoras ficava no local da pior fábrica de Thorne, transformada irreconhecível. Luz inundava pelas novas janelas. Jardins floresciam onde a maquinaria havia trabalhado, e em salas de aula projetadas para o espanto em vez da exploração, 60 crianças aprendiam matemática e leitura e arte. Beatrice caminhava pelos corredores com Julian, observando os alunos curvados sobre os livros com expressões de feroz concentração. Em uma sala de aula, uma menina de 8 anos estava na frente, lendo sua própria história em voz alta. Em outra, meninos construíam modelos de pontes e edifícios, aprendendo a engenharia que os serviria como arquitetos em vez de trabalhadores. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, Beatrice disse, apertando a mão de Julian. Nossa mãe, ele corrigiu gentilmente. Ele havia começado a dizer isso depois do casamento deles, incluindo Beatrice no legado de Eleanor. E sim, ela ficaria.
Eles pararam diante de um retrato pendurado no hall de entrada. Eleanor em seu cavalete, pintada a partir de um de seus próprios autorretratos, feroz e bela e incompromissivelmente honesta. Abaixo do retrato, uma placa lia: aqueles que insistem em ser vistos criam espaço para que outros também sejam vistos. Uma criança passou correndo, rindo, perseguida por amigos. Sem olhos assombrados, sem exaustão, apenas pura alegria infantil. Nós conseguimos, Beatrice sussurrou. Estamos conseguindo, Julian corrigiu. Tempo presente, porque isso é apenas o começo. Ele estava certo. Mais 3 escolas já estavam planejadas. O parlamento havia aprovado proteções trabalhistas adicionais. Lady Cordelia havia iniciado um fundo para viúvas indigentes. A mudança estava lá acontecendo lentamente, mas inevitavelmente, não por causa de uma pessoa, porque as pessoas haviam escolhido ver umas às outras. Beatrice se inclinou no abraço de Julian e ele a envolveu com os 2 braços, apoiando o queixo em sua cabeça. Eles ficaram assim por um longo momento, observando seu sonho tomar forma em tempo real. O que você está pensando? Ele perguntou. Que eu nunca era suposta ser vista. Foi o que me disseram. O que eu acreditava. Ela se virou para encará-lo. Mas você me viu de qualquer maneira. Mesmo quando era inconveniente, mesmo quando era perigoso, você olhou para mim e insistiu que eu importava. Você importava. Você importa. Você também. Ela se ergueu na ponta dos pés para beijá-lo suavemente. Todos importam. É isso que estamos ensinando aqui. Que toda voz merece ser ouvida. Toda vida merece dignidade. Mesmo as desorganizadas, as inconvenientes, especialmente essas. Um sino tocou, sinalizando o fim das aulas. Crianças correram para o corredor, seus tagarelar enchendo o espaço com barulho e vida. Várias acenaram para Beatrice e Julian enquanto passavam. E Beatrice acenou de volta, sorrindo. Você sabe o que eu percebi, Julian disse enquanto eles observavam as crianças se dispersarem. Minha vida inteira, eu pensei que força significava controle, significava ser de ferro, inquebrável. E agora eu sei que a verdadeira força é escolher ser visto, ser vulnerável o suficiente para mudar, ser corajoso o suficiente para dizer: eu estava errado, e realmente significar isso. Ele a puxou para perto. Você me ensinou isso. Você e cada pessoa que confiou em nós com suas histórias. Nós nos ensinamos um ao outro, Beatrice disse. É assim que funciona. Eles deixaram a escola quando a noite caiu, andando de mãos dadas por ruas que agora pareciam diferentes, mais seguras, mais esperançosas, ainda imperfeitas, ainda lutando, mas movendo-se na direção certa. Em casa, Julian acendeu uma lareira enquanto Beatrice revisava a agenda de amanhã, uma reunião com proprietários de fábricas, um discurso no parlamento, revisões para seu próximo livro. O trabalho nunca terminava, mas ela não o estava fazendo sozinha. Julian sentou-se ao lado dela no sofá, puxando-a para seu lado. Leia-me o que você escreveu hoje. Ela pegou seu caderno, virou para a última entrada. Está rascunho. Sempre está no começo. Ela leu em voz alta. Somos informados de que algumas pessoas são feitas para serem invisíveis, sombras convenientes, que fazem o mundo girar sem incomodar aqueles no poder com sua presença. Mas aqui está a verdade. Ninguém é feito para ser invisível. Todos somos feitos para ser vistos, ouvidos, valorizados. E quando uma pessoa insiste em ser vista, verdadeiramente vista, isso cria permissão para que outros façam o mesmo. É assim que a mudança acontece. Não através de grandes gestos ou indivíduos heróicos, mas através de pessoas comuns fazendo a escolha extraordinária de ser invisíveis. Ela olhou para cima. Julian a observava com uma expressão que a fez prender a respiração. Amor e orgulho e algo mais profundo, algo que parecia reconhecimento. É perfeito, ele disse.
É verdade. A mesma coisa. Ele a beijou então, suave e demorado. E Beatrice pensou em quão longe eles haviam chegado daquela noite desesperada quando ela fugira para seu estudo, manuscritos escorrendo, para este momento, casados, parceiros, construindo algo que importava. Eu te amo. Ela sussurrou contra os lábios dele. Eu te amo também, mais a cada dia. Ele recuou o suficiente para encontrar os olhos dela. Obrigado por quê? Por correr para o meu estudo. Por se recusar a ficar em silêncio. Por me fazer ver que segurança não é o mesmo que força. Sua mão acariciou o rosto dela. Por me ensinar que ser visto é aterrorizante e necessário e a única maneira de realmente viver. Beatrice cobriu a mão dele com a sua. Você também sempre foi destinada a ser vista, Julian Carver. Você só precisava de alguém para lhe mostrar como. Eles sentaram juntos enquanto a noite se aprofundava, a lareira estalando, o futuro se desenrolando. Amanhã traria novos desafios. Sempre havia desafios. Mas esta noite eles tinham isso. Um ao outro, seu trabalho, sua crença compartilhada de que o mundo poderia ser melhor, que todos mereciam ser vistos. Os braços de Julian apertaram-na, e Beatriz fechou os olhos, contente. Você nunca era suposta ser vista, a velha voz sussurrou uma última vez. Mas então a voz de Julian, firme e segura, falou a verdade que a havia substituído. Você sempre foi destinada a ser vista, e eu garantirei que o mundo nunca desvie o olhar. Nem de você, nem de nenhum de nós. Nunca mais. E nessa promessa, Beatriz encontrou tudo o que procurava. Não apenas amor, embora houvesse isso em abundância. Não apenas propósito, embora seu trabalho desse sentido à vida, mas algo mais simples e mais profundo. A certeza absoluta de que ela importava, que sua voz contava, que ser plena, completamente, sem desculpas vista, não era um crime, mas um direito de nascença. Um que ela passaria o resto de sua vida defendendo para os outros. Juntos, eles haviam mudado o mundo. E eles estavam apenas começando o fim. Se você chegou ao final da jornada de Beatrice e Julian, obrigado por estar aqui. Sua história de encontrar coragem para ser visto, de escolher o amor em vez da segurança, de transformar a dor em propósito, é uma que espero que tenha ressoado com você. Histórias como estas existem por causa de leitores como você, que acreditam que todos merecem dignidade, voz e o direito de ser plenamente visto. Se esta história o comoveu, eu ficaria muito grato se você curtisse este vídeo, deixasse um comentário compartilhando o que lhe tocou e se inscrevesse com as notificações ativadas para nunca perder outra história de justiça, transformação e amor. E se você estiver pronto para outra jornada, a próxima história está esperando por você. Obrigado por estar aqui. Você é a razão pela qual essas histórias existem.